Olá, galera esperta do Vem Aprender! Tudo bem aí? Estamos começando mais um dia de aulas. É novamente com muita alegria e conhecimento que daremos início a mais um dia letivo aqui pela tela da TV Educativa de Ponta Grossa. Mais uma vez, obrigada pela sua participação e da sua família. Esta parceria entre educação e comunidade é muito importante para o sucesso das crianças em seus estudos. Obrigada em nome de todos os profissionais da educação. Vamos lá! Agora é hora de estudar e aprender. Antes disso, vamos ver um pouquinho do que os nossos amigos estão fazendo em casa? Olha só estas imagens! Muito bem, pessoal! Obrigada pela sua participação. A dedicação de vocês faz tudo que os nossos CMEIs e escola estão fazendo valer a pena. Vocês são muito especiais. Parabéns! Pois chegou a hora de estudar. Estão preparados? Então, vamos começar! Fique agora com as aulas do 4º e do 5º ano do ensino fundamental. Vem aí, língua portuguesa. Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Patrícia e hoje vamos trabalhar juntos mais uma aula da disciplina de língua portuguesa. Sejam bem-vindos à aula. Espreguiça aí no sofá de casa ou na cadeira, né? Presta bem atenção na aula, deixa a preguiça ali de lado e pegue o seu material. Hoje é dia 18 de novembro de 2020, quarta-feira, tá? Coloque aqui o seu nome completo, bem caprichado. Vou dar um tempinho para você copiar aí. Joia! Muito bem! Vamos conhecer então os objetivos da nossa aula de hoje? Produzir textos a partir de relatos orais, perceber a diferença entre texto falado e escrito, estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto e identificar as conjunções e a relação que estabelecem entre as partes do texto. Joia! Para nós iniciarmos a nossa aula, vamos lembrar ali da nossa aula anterior, da temática que nós trabalhamos. Vocês lembram qual era? Era o gênero textual, cordel, lembram-se? Lá típico da região Nordeste. Então vamos retomar algumas características sobre ele. Então, o cordel é uma narrativa escrita, né? Lembram-se? De forma rimada, impressa em folhetos pendurados em cordas. Daí o nome cordel, certo? Lembram lá das características da estilogravura que estudamos? Joia! E a professora, quem estava prestando bastante atenção na aula deve ter se lembrado de que eu pedi, né, para alguns de vocês me enviarem aqui para o programa vídeos contando o que vocês entenderam, o que vocês mais gostaram, né, a respeito do gênero textual cordel. E nós recebemos alguns vídeos sim. A professora quer agradecer e mandar um beijo bem especial para quem mandou os vídeos aqui para mim. Joia? O primeiro vídeo que nós vamos ver é do aluno Murilo, lá da Escola Maria Antônia de Andrade. Acompanhem aí. Murilo, da Escola Maria Antônia de Andrade, do 4º ano B. Eu aprendi que o cordel é um
gênero literário popular. O cordel é um tipo de folheto que é pendurado em cordões. Hoje em dia ele é vendido no Nordeste em feiras populares. Joia! Muito obrigada, Murilo. Um beijo bem especial para você. O Murilo contou pra gente que o gênero textual cordel, né, é um gênero literário que tem poesia, que os folhetos eram pendurados em cordões, certo? Agora a gente vai ouvir o relato do aluno Vitor Rafael, lá da Escola Zilá. Oi, meu nome é Vitor Rafael, sou aluno do 4º ano C, eu estudo na Escola Zilá, eu adorei a aula. Eu aprendi que a ilustração do cordel é feita com xilografura. Beijão! Joia, um beijão para você, Vitor. E o Vitor relembrou uma informação muito importante sobre a aula que nós estudamos, né? Que as gravuras são xilogravuras, né? Que a gente percebe lá no cordel, que a gente vê lá no gênero textual cordel. Agora a gente vai ver o aluno Gustavo, lá da Escola Rubens. Oi, eu me chamo Gustavo e eu estudo na Escola Rubens. E hoje eu irei falar sobre algumas coisas que eu aprendi sobre o cordel na aula de língua portuguesa. O cordel, ele é rimado e ele pode narrar algumas coisas como ação, pode narrar aventura, entre outras coisas. As pessoas que fazem cordel são chamadas de cordelistas. E elas podem colocar uma música de fundo no cordel para ficar mais bonito. Joia, muito obrigada, Gustavo. Um beijão para você também, né? O Gustavo nos lembrou sobre das pessoas que fazem o cordel, que são os cordelistas, lembrou dos instrumentos ali que normalmente, né, são usados ao som do cordel quando ele está sendo declamado, certo? E falou das inúmeras narrativas que podem existir no cordel, como por exemplo, ação, aventura, certo? Agora a gente vai ver o relato do aluno Eduardo, lá da Escola Osni. Oi, meu nome é Eduardo Psacabrino e estudo na Escola Osni Manguel. Hoje eu queria falar sobre os cordéis. Eles são muito conhecidos na região Norte e Nordeste. Tem um que é muito famoso porque ele passa na Globo. O nome dele é Braulio Bresci. Se você não conhece, recomendo pesquisar, é bem legal. Tchau, até a próxima. Joia, um beijão para você também, Eduardo. E o Eduardo lembrou que nós temos um cordelista, né, que foi inclusive citado na nossa aula, que é o Braulio Bessa, certo? E que o cordel também é um gênero muito conhecido lá na região Nordeste. Joia. Então, o que nós vamos fazer agora? Vamos pegar todas essas informações, né, que os nossos alunos passaram aqui para nós e vamos transformar isto num relato oral, né? Vamos fazer um texto com o relato oral das crianças. Vamos só relembrar aqui o que cada um deles falou. Então, o Murilo lembrou que o cordel é um gênero literário com poesia popular, né? É impresso em folhetos e pendurado em cordões. O Vitor disse que ele é ilustrado com xilogravuras, né? O Gustavo disse que o cordel pode narrar ação, aventura, entre outros. Falou também sobre os autores do cordel, que são chamados de cordelistas, né? Disse que o cordel também pode ser declamado. E o Eduardo, lá da Escola Osni, comentou que é um gênero muito conhecido na região Nordeste e mencionou, né, o cordelista famoso Braulio Bessa. Vejam, gente, quando nós vamos falar, normalmente nós usamos uma linguagem mais simples, mais coloquial, certo? Quando nós vamos escrever um texto, nós precisamos prestar mais atenção na forma de falar, nos espaços ali entre as palavrinhas, certo? Então, o que a professora vai fazer? Vou pegar o relato, né, dos meninos, que foi um relato muito rico, deu para ver que eles compreenderam bem a aula, e vamos transformar este relato num textinho, num texto informativo sobre o cordel. Então, a professora vai pegar a fala deles, né, aqui,
e vou transcrever, né, em forma de texto. E aí, quando a gente vai escrever um texto, a gente tem que cuidar com a pontuação, precisamos cuidar ali com a forma que nós vamos escrever as frases, certo? Então, vamos produzir. Para isso, né, a professora vai agora relembrar o que cada um deles falou. E aí nós vamos produzir este texto, vamos escrever este texto e vocês podem me ajudar aí de casa, por favor. Certo? Eu peguei uma folha aqui já. O título do nosso texto, gente, poderá ser o título do nosso texto poderá ser O Cordel, né? Já que vamos trazer as informações ali citadas pelas crianças. Então, o primeiro que nós vamos escrever é um título, né? Vamos escrever o título. O título poderá ser O Cordel. Joia. Lembrando que o título normalmente, né, é bem centralizado, certo? Agora vamos parar e pensar. O Murilo comentou a respeito do cordel, que era um gênero literário popular, comentou que era impresso em cordões. Então nós vamos começar assim, vejam aí com a professora. É um gênero literário com poesia popular, né? É isso mesmo? Vamos escrever. Lembrando do parágrafo sempre no início do texto. Então, é um gênero literário. Nós vimos isso lá, né, na aula anterior, e eles citaram, com poesia popular. Joia. O Murilo também comentou que ele ficava exposto nas cordas ali, né? Então vamos colocar assim, impresso em folhetos ou pequenos livros, né? Vocês lembram de mais alguma característica? Vão pensando aí. E o que mais? Vamos pensar. Ah, o Murilo comentou que eram pendurados em cordões, né? Então vamos colocar assim, pendurados em barbantes ou cordas. Joia. E também foi comentado, né? O Vitor comentou que era ilustrado com a técnica de xilogravura, né? Ilustrado com a xilogravura. Então vamos escrever isto também. Muito bem, ilustrados com técnica de xilogravura. Joia. O fato de serem expostos pendurados em corda foi o que deu origem ao nome cordel. Então a gente vai colocar essa informação no nosso textinho também. Vamos lá.
Joia, então nós fizemos o primeiro parágrafo aqui do nosso texto, certo? Vejam aqui, né? O cordel é um gênero literário com poesia popular, impresso em folhetos ou pequenos livros, né? Pendurados em barbantes ou cordas e ilustrados com técnica de xilogravura, certo? O fato de serem expostos pendurados em cordas deu origem ao nome cordel. Então já identificamos algumas características do gênero mencionadas, já identificamos algumas características do gênero mencionadas pelos meninos, certo? Vamos continuar aqui. Então, o Gustavo, aliás, comentou com a gente que a literatura de cordel pode estar narrando aventuras, né, crimes. Então, a gente vai colocar essa parte no nosso textinho também. Normalmente, para escrever o texto, a gente demora um pouquinho mais, né? Precisa vir as ideias ali na nossa cabecinha. Então, pode narrar aventuras. Vocês lembram o que mais? Lá da primeira aula? Romances, crimes, né? Sempre que eu vou citar mais de uma coisa, eu tenho que usar a vírgula, certo? E o que mais que vocês lembram? Né? Lembram-se dos acontecimentos daquela região, daquele local específico? Então, né? E também acontecimentos de uma determinada região. De uma determinada região. Joia! Logo, então, né, o que acontece? Sendo contextualizada essa questão regional, acaba se fortalecendo a identidade regional. Então, a gente vai escrever isso também, veja. Né? Também acontecimentos de uma determinada região, logo, fortalece. A professora já mostra para vocês como está ficando. Logo, fortalece, né, as identidades regionais. Joia. Então, aqui o segundo parágrafo do nosso texto. A literatura de cordel pode narrar aventuras, romances, crimes, lendas e também acontecimentos de uma determinada região. Logo, fortalece as identidades regionais. Muito bem. Outra característica do cordel também era que as frases elas tinham rimas, vocês lembram? Tinham musicalidade, um fato ali que foi mencionado até pelo Gustavo também, né? Então vamos pensar como é que nós vamos escrever isso daqui. Então, as frases são rimadas. As frases, elas são rimadas e possuem musicalidade. Como não coube a palavrinha, a professora vai passar para outra folhinha aqui, tá? Musicalidade. Joia. E o que mais aí que a gente pode lembrar que tinha de característica no cordel, né? O cordel, o Gustavo comentou com a gente que o cordel ele pode ser lido, certo? Ou ele pode ser declamado. Então vamos pensar como é que nós vamos escrever isso daqui. Então, portanto, né?
Portanto, os cordéis podem ser lidos ou declamados. Joia! E o que mais que vocês se lembraram? Quem que era a pessoa que fazia os cordéis? Que foi mencionado ali também pelo Gustavo. Os cordelistas, não é mesmo? Então, nós vamos continuar aqui. Portanto, os cordéis podem ser lidos ou declamados por quem? Pelos cordelistas. Joia! E o que mais que a gente pode escrever, né? Então, quem eram os cordelistas? Os cordelistas, né? É o nome que se dá, vocês lembram? A quem fazia o quê? O cordel, né? Aos autores do cordel. Aos autores de cordel. Joia! Então, esse parágrafo ficou assim. As frases são rimadas e possuem musicalidade. Portanto, os cordéis podem ser lidos ou declamados pelos cordelistas, que é o nome que se dá aos autores de cordel. Joia? Vamos continuar então com mais algumas informações. Lembram-se que o Eduardo comentou com a gente do Braulio Bessa, né? Mencionou ali um cordelista bem famoso. Vamos retomar lá da nossa primeira aula quem eram alguns outros cordelistas que nós estudamos que eram bem conhecidos. Então vamos escrever assim, né? No Brasil destacam-se né, vários cordelistas. Muito bem. Vários cordelistas, né, vamos complementar ali famosos, conhecidos. Joia! E vocês lembram o nome do cordelista que o Eduardo comentou? Ele falou do Braulio Bessa, né? Então, vamos colocar o Braulio Bessa. Entre eles, Braulio Bessa. Quem mais vocês lembram que a professora mencionou lá na primeira aula? Tinha o Ariano Suassuna, lembraram? Quem mais que vocês lembraram? Patativa do Assaré. Sempre nomes próprios a gente vai escrever com letra maiúscula, certo? Quem mais que vocês lembram? O Leandro Gomes de Barros, certo? Muito bem. E a professora não mencionou na nossa aula, mas já foi trabalhado em várias outras aulas sobre a temática cordel, uma cordelista que escreve especialmente para as crianças, que é a Mariane Biggio, tá? Então, ela é muito conhecida, vocês podem até pesquisar na internet sobre ela. Ela conta, declama cordéis muito legais, ela junto com a irmã também. Então, tem a Mariane Biggio. Joia. Vamos ver, então, como que ficou este parágrafo aqui? Então, olhem, acompanhem com a professora. No Brasil, destacam-se vários cordelistas famosos, entre eles, Braulio Bessa, Ariano Suassuna, Patativa do Assaré, Leandro Gomes de Barros e Mariane Biggio.
Joia! E agora a gente vai finalizar o nosso texto, né? Vamos ver o que faltou, então. Acho que faltou alguma coisa aqui sobre a cultura do Nordeste, né? E quem comentou com a gente sobre isso foi o aluno Eduardo, lá da Escola Osni. Então, nós podemos escrever assim, né? No Brasil, o cordel está muito presente em qual região, vocês lembram? Na região Nordeste, né? Então, no Brasil, está muito presente na cultura nordestina. Então, no Brasil, opa, a professora errou aqui, o cordel está muito presente aonde, vocês lembram? Na cultura nordestina, não é mesmo? Joia! Por isso, né, a gente vai colocar que a região Nordeste ela é referência em cordel. Por isso, a região Nordeste é referência em cordel. Joia! Então, vamos analisar esse último parágrafo? Aqui, no Brasil, o cordel está muito presente na cultura nordestina. Por isso, a região Nordeste é referência em cordel. Agora, a professora vai ler para vocês o texto todo para vocês verem como que ficou as informações, né, o relato oral dos meninos. Vocês vão ver como é que ficou aqui no texto escrito. Então, o cordel é um gênero literário com poesia popular, impressos em folhetos ou pequenos livros, pendurados em barbantes ou cordas e ilustrados com técnica de xilogravura. O fato de serem expostos pendurados em cordas deu origem ao nome cordel. A literatura de cordel pode narrar aventuras, romances, crimes, lendas e também acontecimentos de uma determinada região. Logo, fortalece as identidades regionais. As frases são rimadas e possuem musicalidade. Portanto, os cordéis podem ser lidos ou declamados pelos cordelistas, nome que se dá aos autores de cordel. No Brasil, destacam-se vários cordelistas famosos, entre eles Braulio Bessa, Ariano Suassuna, Patativa do Assaré, Leandro Gomes de Barros e Mariane Biggio. No Brasil, o cordel está muito presente na cultura nordestina, por isso a região Nordeste é referência em cordel. Joia! Gostaram do texto que nós formamos? Eu espero que sim. Veja quanta informação os meninos trouxeram, né? De uma forma diferente ali, de um relato oral. E aí a professora, com outras palavrinhas, conseguiu transformar o relato num pequeno texto. Muito bem, vamos acompanhar aqui comigo agora. Não sei se vocês perceberam, né? A professora acredita que sim, mas ao escrevermos o texto, nós utilizamos algumas palavras para ligar uma frase à outra. Presta atenção aqui nesses exemplos. Veja, lá no nosso texto, poesia popular impresso em folhetos ou pequenos livros. Qual é a palavrinha que está ligando aqui essa parte da frase àquela, né? Poesia popular impressa em folhetos ou pequenos livros. Outra parte do texto. No Brasil, o cordel está muito presente na cultura nordestina. Por isso, a região Nordeste é referência em cordel. Então, o por isso está ligando ali, né, as duas frases, gente. O cordel ele pode narrar aventuras, romances, crimes, lendas e também acontecimentos de uma determinada região. Logo,
fortalece as identidades regionais. Então, esta palavrinha aqui logo também está ligando, né, essa parte da frase àquela. Os cordéis podem ser declamados ou cantados. O ou aqui também está ligando a palavrinha cantados ao restante da frase, certo? Então veja que interessante, que importante isso. Essas palavras que ligam as frases, elas são chamadas de conjunções. A professora Patrícia já sabe que vocês já estudaram esta temática, este assunto, lá com o professor Júnior, né? Então já estudaram em outras aulas, hoje nós vamos apenas retomar. Então vejam as conjunções, o que são? São vocábulos gramaticais cuja função é unir ou relacionar palavras ou frases em um mesmo enunciado. Aqui a professora trouxe para vocês um exemplo de conjunção coordenativa, né? O que é? Ela une frases independentes que podem ser escritas separadas e que continuam com o mesmo sentido. Por exemplo, gente, vejam essa frase. O professor explicou o conteúdo e os alunos fizeram a atividade. Vejam onde está a conjunção aqui, né? A letrinha E. Então, se eu tirar o E, né? Vamos prestar atenção. O professor explicou o conteúdo, os alunos fizeram a atividade, né? A parte final da frase não depende ali do início dela, certo? Então, elas se independem. Você consegue entender as duas frases se a professora aqui tirar a letra E. Próximo. Vamos ver aqui. E a conjunção subordinativa, né? O nome já fala, ó, subordinativa, subordinada, né? Liga duas frases dependentes, uma frase principal, a uma outra frase. Quando separadas, uma frase vai perder o sentido. Então, veja aqui. Por exemplo, o professor explicou o conteúdo para que os alunos fizessem as atividades. Se eu tirar a conjunção para que, veja como as frases vão ficar. O professor explicou o conteúdo, os alunos fizessem a atividade. A segunda frase perde o sentido, né? Porque perdeu ali a conjunção, o para que, então fica difícil de entender. Na realidade, fica impossível de entender, né, gente? Agora aqui vamos ver outros exemplos de conjunções nas frases. Ele é muito esforçado e se dedica nos estudos. A outra, Ana deve treinar ou deve desistir do campeonato. E aqui, João abriu uma lata de refrigerante assim que chegou à praia. Se eu tirar o assim que, a segunda parte da frase, a segunda frase vai perder o sentido, certo? Aqui, eu preciso de um microfone para que o evento inicie. Se eu tirar o para que, a frase também vai perder o sentido. O final da frase, a segunda frase, também perderá o sentido. Aqui a professora trouxe para vocês relembrarem alguns exemplos de conjunções, né? Das palavrinhas lá que ligam as frases nos textos. E, nem, mas, também, porém, ou, todavia, que, se, já que, desculpe, tal que, assim que, para que, como e embora. Gente, tem muito mais conjunções, mas a professora colocou aquelas mais usuais, assim, que normalmente quando nós vamos escrever o textinho, a gente usa. Agora, vamos ver se você aprendeu? Acerte a resposta. Para que servem as conjunções? Vamos ver? Para unir ou relacionar frases ou para encerrar uma frase? Essa tá fácil, hein? Pensem aí. Parabéns para quem respondeu para unir ou relacionar frases, né, gente? Qual a conjunção presente na frase? O cordel é impresso em folhetos ou pequenos livros? Em ou. Essa também tá fácil. Parabéns para quem respondeu ou, né? São exemplos de conjunções. Ou, porque
que, e, para que, ou em, sim, a e oi. Bem facinho essa também. Muito bem, parabéns para quem respondeu ou, porque e para quê. Na frase não solte balões porque podem causar incêndios, a palavra destacada refere-se a uma conjunção coordenativa ou subordinativa. O que vocês acham? Parabéns para quem respondeu coordenativa. Observe a frase: a senhora vestia-se muito bem, embora fosse pobre. A palavra destacada aqui, embora, é uma conjunção coordenativa ou subordinativa? Parabéns para quem disse subordinativa, não é mesmo? Uma frase depende da outra. Gente, então, para acessar a tarefinha desta semana, entra lá no site da Secretaria Municipal de Educação, imprima suas atividades ou retire lá na sua escola, ok? Olha só que importante, uma dica da professora, não pode esquecer. Sempre que você for produzir um texto e precisar unir frases, você usará as conjunções. Não esqueça. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham ficado craques aí na conjunção. Não esqueçam de usar na produção de texto. Um beijão da professora Patrícia e até a próxima aula. Tchau, tchau. Vem aí, matemática. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui mais uma aula de matemática com a professora Anali. Bem-vindos também, alunos da Educação de Jovens e Adultos que nos assistem aqui todas as manhãs. Todos vocês, muito bem-vindos. Vamos começar pelo nosso objetivo da aula? Vamos lá? Então, o objetivo da nossa aula de hoje é utilizar o conceito de proporcionalidade direta para resolver problemas que envolvam variação entre duas grandezas. Então é isso que nós vamos fazer hoje. A gente vai trabalhar com problemas que envolvem variação de grandeza. Tá? E para iniciar, a professora quer fazer uma pergunta para vocês. A gente já teve, inclusive, essa aula aqui, desse tema, de grandezas diretamente proporcionais. Nós já tivemos aulas alguns dias passados. Vamos lá. O que é uma grandeza? Vocês lembram? Lembram do que a gente discutiu na aula? Vamos ver aqui no slide? Então, grandeza é tudo aquilo que pode ser medido ou contado. Bem, mas como assim, professora, medido ou contado? Grandeza é isso? Então, vamos acompanhar aqui na mesa da professora. Eu trouxe aqui um exemplo, de como a gente pode trabalhar com essa ideia da grandeza. Vou explicar para vocês bem certinho o que é uma grandeza. Então, aqui na mesa, a professora tem, algumas pecinhas soltas, Estão todas soltas e tem um rolo de barbante. Eu quero saber a quantidade de pecinhas que tem aqui e se eu pegar um pedaço desse barbante, qualquer que seja o pedaço, quantos centímetros eu peguei. Então a ideia é essa. Bem, toda vez que eu tenho que contar ou tenho que medir algo, eu digo que esse algo é uma grandeza. Então, no caso aqui, as quantidades de peças é uma grandeza. A medida do comprimento do barbante é outra grandeza. Então, tudo aquilo que eu posso medir ou que eu posso contar, a gente pode trabalhar com a ideia de grandeza. Bem, então quando a gente trabalha com a ideia de grandeza, de tudo aquilo que pode ser medido, contado, e nessa ideia de variação, quando varia um, varia o outro, a gente vai usar essa concepção, essa ideia, para nós trabalharmos hoje nos nossos problemas. E para isso, a gente vai lá no nosso primeiro problema. Vamos lá no nosso primeiro problema? Então, o nosso primeiro problema diz assim: o suco de maracujá concentrado deve ser misturado à água para ficar pronto. Então, essa é a nossa primeira ideia, O suco de maracujá
para ficar pronto, ele precisa ser misturado à água. Então, essa ideia, vocês têm que ficar com essa ideia na cabecinha, não pode esquecer disso. A proporção da mistura para o suco é de 8 partes de água para 1 parte de suco concentrado. Então, aí no desenho do nosso problema está aparecendo a garrafinha de suco concentrado, um dos copinhos cheio desse suco e os outros 8 copos com suco, com água. Então, nós temos ali os 8 copinhos cheios de água e um copinho de suco concentrado. É isso que está dizendo o problema. Então, para essa mistura, para a gente fazer o refresco, para a gente fazer esse suco de maracujá, a mistura é 8 copinhos de água para cada copinho de suco concentrado. Então, essa é a nossa proporção que nós vamos trabalhar agora. Então, aqui no quadro, nós vamos pensar em 2 grandezas. A primeira grandeza é a grandeza água. Né? A primeira grandeza que nós temos lá é a água. A água é daquela situação que a gente precisa de 8 partes. E a outra grandeza é o suco concentrado. Suco concentrado. Ótimo. Então tá aqui, né? As 2 grandezas escritas. A água e o suco concentrado. O que eu sei da água e do suco concentrado? Isso, eu sei que 8 partes são de água, 1 parte é de suco concentrado. Então, essa razão aqui, ó, de 8 para 1, é a nossa ideia que nós vamos trabalhar na grandeza, na variação das 2 grandezas, essa proporção aqui, de 8 para 1, de 8 para 1. Então, a professora vai pegar agora aqui umas canetas coloridas para a gente trabalhar com essa ideia, para ficar mais claro para vocês entenderem que o que é variar uma grandeza, o que é a variação de grandezas. Então, nós temos 2 aqui. Quando eu pergunto assim, o que acontece quando a gente mexe em uma? Nessa razão, a outra também varia, a outra também muda. Então, quando nós trabalhamos com variação de grandezas, a gente está falando isso. Quando eu mexo na quantidade de uma, a outra também vai ser mexida nessa mesma proporção. Ou no caso aqui, que nós estamos trabalhando, né, com essa razão de 8 para 1. Então, a professora vai fazer aqui, ó, né, um desenho aqui de 8 bolinhas representando os 8 copos de água, tá? Então, a nossa relação aqui figural. A professora vai trabalhar com essa ideia de desenho, rabisco, porque isso ajuda a gente a pensar, tá bom? Para explicar para vocês essa relação aqui da grandeza variando uma com a outra. E aqui uma bolinha representando o nosso suco concentrado. Então, 8 para 1. O que vai acontecer se a professora colocar aqui agora, né, nessa grandeza aqui, eu colocar uma bolinha, ou seja, 1 copo a mais de suco concentrado, mantendo essa razão aqui de 8 para 1. O que acontece se eu colocar mais um aqui, ó? Vai acontecer o que aqui? Isso, eu vou ter que fazer nessa razão 8 copos de água, ou 8 bolinhas aqui no nosso rabisco. Muito bem. Então, o que a professora fez aqui? 8 para 1. 8 para 1. Agora, o que aconteceu? Eu dobrei daqui para cá, né? Ó, o que aconteceu daqui para cá? Eu fiz o dobro, né? Ou melhor, quando eu juntei os dois, o dobro é a junção dos dois. Quando eu juntei esse, vou tirar a flechinha aqui, ó. Quando eu juntei esse com esses dois, eu tenho agora o total de dobro, né? Porque aqui eu tenho 2 conjuntos de 1 e aqui eu tenho 2 conjuntos de 8. Então é o dobro, né? O dobro daquele que a professora tinha lá naquele início. Mas a razão não mudou, porque eu tenho 8 para 1, 8 para 1. Então, essa razão não muda. Eu posso ter aqui no total, quanto eu tenho no total? Vamos contar aqui, professora? 8 mais 8. 8 mais 8 dá quanto? 16, isso mesmo. Então, 16 copos de água. 1 mais 1, 2. 2 copos de suco concentrado. O que aconteceu aqui? Essa relação aqui de 16 para 2 é equivalente de 8 para 1. Por quê? Porque eu acabei de fazer com vocês, para vocês verificarem na casa de vocês, que quando a gente mexe em uma grandeza, a outra grandeza varia, igualmente variou essa aqui, nessa mesma proporção.
Então, se a gente pudesse fazer uma tabelinha, vamos que a professora vai aqui do ladinho agora fazer uma tabelinha para mostrar para vocês o registro numérico agora, tá? Então, aqui a professora vai colocar água e aqui a professora vai colocar SC de suco concentrado, tá? Para não demorar para escrever. Ótimo. Então, a professora fez essa tabelinha, ainda não fechei ela, para deixar ela, né, aberta por enquanto, para ver quanto que a gente vai ocupar de espaço aqui. Bem, um copo de suco concentrado, eu sei que são 8 de água. Então, essa é a relação que o problema me deu. Então, aqui, ó, 8 e 1. De 8 para 1. Quando eu dobro 2, foi o que nós fizemos aqui, né, do lado daquela hora. O que aconteceu? Eu tive 16 copos de água. Agora, vamos puxar um pouquinho mais para baixo aqui a nossa tabela, para a gente usar mais um pouquinho aqui para a ideia ficar inteira na cabecinha de vocês. Ó, eu estou aumentando para cá, estou aumentando aqui para cá também. Então, 1 para 8, 8 para 1. Então, nessa proporção, 16 para 2. Se eu colocar 3 copos de suco, quanto eu vou pôr aqui de água? Eu vou ter que somar agora 16 mais o 8, porque eu quero 2 mais 1, que deu 3. Então, 16 mais 8 dá 24, ok? Beleza? Entenderam essa relação que a professora fez aqui? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou variando para mais, né? Tá variando, melhor, tá indo, né? Quanto mais quantidades de suco eu tenho, mais quantidades de água eu também preciso. Então, o que aconteceu? As duas grandezas estão variando juntas, na mesma proporção. E essa proporção é de 8 para 1, que é a razão que nós tínhamos lá encontrado no problema. Ok? Então, vejam, toda essa resolução aqui que nós fizemos na nossa lousa era para a gente responder uma das partes do nosso problema. Vamos voltar lá para o problema para a gente ver? Então, a razão de água a gente já sabe que é de 8 para 1, né? Mas a letra A pergunta ali, ó. Qual a razão de água e suco concentrado para encher uma garrafa de 900 ml? Ou seja, eu não quero uma garrafa de litro inteiro, eu quero de ml. Então, vejam o que nós vamos ter que fazer. Pense um pouquinho lá com a professora para ver como que a gente vai resolver essa questão. Eu tenho uma parte de suco concentrado para 8 partes de água. Bem, se eu quero 900 ml, o que eu vou trabalhar? Vamos pensar com a professora, o que eu vou trabalhar? Isso, eu tenho 900 ml. Eu tenho 9 partes de 100 ml, não é? 9 partes? 100 mais 100 mais 100 mais 100 mais 100. Não dá 900? Né? Chegando 9 vezes o 100? Então, se a minha razão era de 8 para 1, 8 mais 1 é quanto? Isso, é 9. Então, agora nós vamos resolver essa problemática da variação aqui da grandeza, tá bom? Vamos lá para o quadro de novo. Muito bem, então nós vamos resolver o problema aqui do quadro, né? Fazendo a mesma ideia dos rabiscos que nós fizemos no problema passado. Então, o problema passado não, na ideia passada que nós estávamos continuando do mesmo problema, né? Então, o que nós tínhamos lá? 8 para 1. Então, 8 bolinhas, que representam os copos de água, para uma bolinha representando o copo de suco concentrado. Bem, o que diz a letra A? 900 ml. 900 ml tem 9 vezes 100 ml. Então, aqui, cada uma dessas bolinhas vai valer agora 100 ml. Ó, 100 ml. O professor está rabiscando aqui os números 100 em cada uma das bolinhas. Vamos contar para ver se a gente conseguiu 900? 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Então, qual que é a pergunta que nós tínhamos lá? Qual era? Vamos voltar lá no problema? Qual a razão de água e suco concentrado para encher uma garrafa de 900 ml de capacidade? A razão é a mesma, isso, de 8 para 1. Por quê? Porque eu tenho 8 para 1. Vamos continuar lá no nosso problema para ver a resposta. A razão está de 8 para 1. Então, a gente manteve a mesma razão.
Agora a gente vai continuar respondendo, né, a segunda questão ali. A segunda questão é: o total de 900 ml divididos em 9 partes iguais, sendo uma separada para suco concentrado e 8 para água, resulta em quantos ml de cada líquido? Ótimo, isso a gente já descobriu daqui, ó, na resolução que a gente acabou de fazer com os rabiscos aqui com a professora. Ó, nós tivemos 8 partes de água para uma parte de suco concentrado. Aqui, todos esses 100 que estão aqui são ml, lembrando que a professora falou lá com ml. Então, vamos contar aqui 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 ml de água. Muito bem. E aqui no nosso suco concentrado é 100 ml, o mililitro, né? E somando 800 com 100, fecha os 900 de refresco que a gente estava querendo saber lá do suco de maracujá, não é verdade? Vamos voltar para o nosso problema agora. Então, tá ali, ó, se nós dividirmos na resposta, né, que a professora escreveu para vocês verem. Se a gente dividir 900 em 9 partes, a gente vai encontrar o 100. Então, a gente separa, né, uma parte de 100 para suco concentrado e 8 para de água. Então, 100 ml para suco concentrado, 800 ml para a água. Agora, letra C. Para preparar uma garrafa de 1.800 ml de refresco, quantos ml de água serão necessários? E de suco concentrado? Bem, o que a gente sabe de 1.800 e de 900? Então, a professora vai ensinar vocês aqui a pensar nessa relação que, às vezes, nossa, eu vou ter que fazer mais contas. Nem precisa, às vezes nem precisa. Vamos ver aqui, ó, 900 ml é o total que a gente já achou ali do problema anterior, da letra B, né? 900, que tinha 800 de mililitros de água e 100 de ml de suco concentrado. Então, essa nossa proporção se manteve no ml 900. A gente quer achar agora 1.800 ml, tá? Então, agora, olha o que nós vamos fazer aqui. A professora vai colocar de azul mais clarinho aqui, 800 para representar a água. E de laranjado, a professora vai colocar 100 para representar o suco de maracujá, tá? Então, a gente ficou nessa situação aqui. 800 ml de água, 100 de suco concentrado, nessa razão aqui do 900 ml do problema anterior, da letra do problema anterior. Agora a gente vai procurar 1.800. O que a gente sabe de 900 para 1.800? Vamos pensar um pouquinho. O que o 900 é em relação ao 1.800? Ou o que o 1.800 é em relação ao 900? Ai, professora, mas 900, 1.800 é muito grande esse número, eu não consigo me achar na pergunta que você está fazendo. Então, olha o que a professora vai falar aqui, ó. Como são números que têm 2 zeros atrás, vamos considerar só os primeiros, 18 e 9, tá? Eu estou considerando no meu raciocínio só o 9 e o 18. Agora, a pergunta é a mesma. O que o 9 é do 18? Ah, metade, isso. Então, se 9 do 18 é metade, 18 do 9 é o dobro, isso. Então, vamos apagar aqui agora esse nosso rabisquinho aqui e vamos pensar no 900 e no 1800. Se 9 era metade de 18, 900 é metade de 1800. Ótimo! Então, do 900 para chegar no 1800, eu pulei, ó, fiz um pulo, né? O que eu fiz aqui no meio para pular isso? O dobro, isso mesmo, porque metade mais metade dá aquele todo que eu tenho lá. Então, eu fiz o 900 vezes 2 para entrar no 1800. Agora, para a gente responder aqui, ó, a água. Se eu tenho 800 aqui no 900, nessa relação do 900, eu tenho 800, eu quero pular para lá. Vou pular também nessa razão aqui, ó, nessa razão de vezes 2. Então, aqui, 800 vezes 2, 1.600 ml. Então, ótimo, a razão aqui manteve-se, né? Porque eu multipliquei por 2 aqui. Ainda está na proporção de 8 para 1. Não mudou, mas eu estou mudando agora a quantidade de refresco. Olha que a nossa ideia aqui já está pronto, o refresco já está pronto. Eu não estou trabalhando mais ideia só da água
e do concentrado. Já estou trabalhando com o suco pronto. Suco pronto de 900 ml, eu dobrei para fazer outro suco. Então, eu já estou com ele pronto. 1.800 ml de suco. Eu dobrei esse suco. Eu vou dobrar também a quantidade de água e vou fazer com o suco concentrado o quê? Vou dobrar também. Então, aqui também eu vou continuar fazendo vezes 2. 100 vezes 2 é 200 ml. Então, olha a relação que a professora fez aqui com bastante cor para vocês entenderem essa relação que a professora quis explicar do problema. Eu tinha uma razão inicial, que era a razão de suco concentrado e água, para fazer uma certa quantia lá de refresco. Essa quantia de refresco eu dei para vocês como 900 ml, 800 mais 100, 900 ml. Ficou 8 partes de água, 800, uma parte de suco concentrado, 100. Muito bem. Agora, esse suco pronto, que esse aqui está pronto, eu quero dobrar o suco pronto. Dobrei o suco pronto. Eu quero dobrar nessa mesma proporção a quantidade de água e a quantidade de suco concentrado. Então, se eu dobrei o suco pronto, eu vou dobrar a quantidade de água que eu usei e vou dobrar a quantidade de suco concentrado que eu usei. E aí eu respondo a pergunta que eu quero lá, que está lá no problema. Vamos lá voltar no problema para a gente ver a pergunta? A pergunta era, quanto, se a gente fizesse, então, 1.800 ml de refresco, quanto ia de água e quanto ia de suco concentrado. Então, a gente já viu que, a gente dobrou o 900, a gente tinha 800 e 100, nessa razão de 8 para 1. Então, se eu dobrei, fui para 1.800, significa que eu vou ter que dobrar o ml também, que é 1.600 de água e 200 de suco concentrado. Então, vejam, essa nossa resolução do problema, nos mostrou que a variação de grandeza aconteceu nas duas grandezas que nós estávamos trabalhando, o suco concentrado e a água, Quando sobe um, tem que subir o outro também, Nessa mesma razão. No caso aqui, era de 8 para 1, ou seja, de 8 copos de água para 1 de suco concentrado. Ok? Beleza? Muito bem. Então, isso que a gente fez aqui foi o primeiro problema. A gente vai agora resolver mais um problema. A gente vai ver qual é o nosso próximo problema. Então, o nosso próximo problema é esse aqui. Uma caixa de brinquedos com peças de montar é vendida com 12 peças vermelhas, 15 amarelas, 8 azuis, 5 verdes. Então, aí, para dar uma ilustrada, a professora colocou umas caixinhas, para dar uma ilustrada aí na nossa situação. Então, 12 vermelhas, 15 amarelas, 8 azuis, 5 verdes. Então, nessa condição, que nós temos aí das peças, eu pergunto a letra A. Qual que é a letra A? O que a letra A me pede? Observem lá. Qual é o total de peças de uma caixa? Então, faço aí rapidinho no caderno de vocês, na folha de vocês, o que vocês têm aí, o cálculo dessa quantidade de peças de uma única caixa, que está escrito aí em cima, olha lá. Uma caixa de brinquedos. Das peças de montar tem aqueles valores ali. Então, rapidinho faz aí para a professora. Então, agora nós vamos resolver aqui com a professora para ver se vocês fizeram aí, na casa de vocês, essa continha correta, Que eu acho que fizeram, Porque é uma conta muito simples. Qual que era o valor lá das peças? Vamos ver? 12 peças vermelhas, mais quantas peças amarelas? 15 peças amarelas, mais 8 azuis, mais 5 verdes, ok? Nós fechamos esse total aqui. Vamos fazer a conta lá. Como que a gente pode fazer? Vamos lembrar um pouquinho da aula que a gente teve já sobre as propriedades das operações? O que diz aqui, nessa sentença matemática, todas de somas? Soma, soma, soma e soma. Todas elas são somas, ou adições. O que eu posso fazer? O que a propriedade me diz? Isso, que eu posso fazer a alteração aqui de qualquer parcela, juntar uma com a outra, enfim, para poder fazer a conta mais simples que eu puder. Olha que interessante aqui que a professora vai mostrar para vocês agora. Eu posso fazer assim, juntar essa
com essa. Por quê? Porque ela me dá um total redondo. 12, 8. Quanto é 12 com 8? Isso, é 20. Muito bem. Agora, o 15, eu vou agrupar com o 5. 15 com o 5. Com o 5. O que eu acho aqui no 15 com 5? Somando dá 20. Muito bem. Então, aqui eu tenho 20 também. O que a professora vai fazer? Vai somar as duas partes agora, né? Eu tenho que somar os dois subtotais aqui. 20 mais 20, 40. Acharam 40 aí também? Muito bem, mas aqui a professora mostrou para vocês um jeito, né, diferente de fazer essa conta, porque a propriedade da adição me permite isso, eu trocar as parcelas de lugar ali, né, juntar a primeira com a última, a do meio com a segunda, enfim, eu posso fazer isso para facilitar o meu cálculo. Então, se eu consigo fazer isso para facilitar o cálculo, por que eu não vou usar? Então, é isso que a professora quer que vocês também pensem na casa de vocês. Se a gente conseguir usar a propriedade para nos ajudar a fazer um cálculo, ela tem que ser posta em prática, né? Para isso que ela existe, né? Então, foi isso que nós fizemos aqui agora nessa resolução. Então, agora, o que a pergunta do problema era mesmo? Vamos voltar lá para o problema para a gente ver a pergunta? Qual é o total de peças de uma caixa? Então, a resposta do problema, vamos ver qual a resposta do problema? Total de 40 peças nas caixas. Por que é de total? Porque a gente fez a soma de todos os valores de cada uma das cores das pecinhas que tinha lá. Então, esse daí é o nosso total. Muito bem. Agora, vamos ver o que está pedindo ali na segunda pergunta. Se comprarem duas caixas dessas, quantas peças azuis haverá no total? Opa! Peças azuis só. Separe todas as outras. Eu quero só as azuis. Quantos são as azuis? 8. Muito bem. Se são 8 peças azuis, eu vou ter que fazer o quê? Isso, eu vou ter que dobrar as peças azuis porque eu quero duas caixas. Eu fiz o dobro de caixas, vou fazer o dobro de peças azuis também. Então, nesse caso agora, eu tinha, no caso, as 8 peças azuis em uma e em duas eu tenho 16, que é o dobro. Agora a terceira pergunta, e se comprarem 3 caixas iguais? Quantas peças... 3 caixas iguais a essa, né? Quantas peças verdes? Agora vamos para verde. Verde só tínhamos 5 na primeira caixa, né? Ou seja, numa caixa. Eu quero 3. O que eu vou fazer agora aqui? Isso, eu vou ter que multiplicar por 3, porque 5. Eu aumento aqui, vai aumentar aqui também, né? A gente tem uma variação aqui nas duas grandezas. Então, vamos ver agora a resposta da letra C. A resposta é, sabendo que as peças verdes em uma caixa são 5 unidades, em 3 caixas teremos 15, né? Por quê? Porque eu fiz a multiplicação 3 vezes o 15, né? O triplo de uma caixa, então o triplo de peças verdes também. E a última questão aqui, vamos ver? Foram compradas para a classe da escola 5 caixas iguais a esta. Então, quantas peças de cada cor cada turma tem para fazer atividade? Então, lá, se são 5 caixas para essa turma, vamos multiplicar 5 por 5 todas as quantidades que nós tivemos de todas as cores. 12 vezes 5, 15 vezes 5, 8 vezes 5, 5 vezes 5. E nesse cálculo nós vamos encontrar 60, 75, 40 e 25, respectivamente. Então, a nossa resposta é 60 vermelhas, 75 amarelas, 40 azuis e 25 verdes. Muito bem, então aí nós tivemos mais um problema dentro da nossa temática, né? Dessa questão aí das grandezas proporcionais e a variação delas. Nós percebemos aqui nesse problema também que quando variou a caixa, né? Que nós estávamos utilizando das cores das peças, variou também o total de peças. Então, quanto mais peças eu vou colocando, no caso aqui de 5 caixas iguais, se eu alterei as caixas, eu altero a quantidade de peças também. Então, as duas grandezas são diretamente proporcionais, elas crescem juntas, né? Na mesma proporção que no caso aqui, né? Que nós vimos, cada caixa tem a sua proporção, né? 12 peças aqui, 15 aqui, 8 e 5. Ok? Muito bem? E aí, nós estamos chegando já no final da nossa aula e tudo isso que a gente fez foi para atingir o nosso objetivo. Vamos ver o objetivo da nossa aula de novo?
E aqui está o nosso objetivo, né, que nós usamos na aula de hoje, utilizar o conceito de proporcionalidade direta para resolver problemas que envolvem variação entre duas grandezas. Foi isso que a gente fez, a gente usou a ideia de proporção na variação de duas grandezas aqui em todos os problemas que nós resolvemos. Ótimo! E para você em casa treinar mais um pouco, né, fazer mais umas atividades referente a essa nossa temática, a esse nosso objetivo, a professora propôs a tarefa. Vamos ver a tarefa? Então nós temos aí dois probleminhas, bem simples. Para fazer um bolo, a mamãe usou 4 ovos e 2 copos de leite. Se ela quadruplicar, lembra o que é quadruplicar? Isso, veja lá, tem que pensar nessa questão aí. A receita desse bolo. Quantos ovos e quantos copos de leite irá usar? Bem, esse é o primeiro problema. Agora vamos para o segundo. Se para um dia de trabalho uma diarista coloca, ou melhor, desculpe, uma diarista cobra R$120, em uma semana, quanto ela ganharia? Veja que nós estamos trabalhando com a questão de semana, né? Então, semana vale quantos dias? Pense nessa proporção aí também. Um dia, 120. 7 dias, quanto será? Então, nessa tarefa, vocês vão trabalhar com problemas que envolvem variação entre duas grandezas, né? Aqui no caso é o bolo, né? Que nós estamos trabalhando com as grandezas o quê? Ovos e copos, porque eu pergunto de quantos ovos e quantos copos ela vai usar de leite. Então, as duas grandezas para um bolo. Então, se eu vou variar a grandeza bolo, eu vou variar também as duas grandezas ovos e copos de leite. Então, essa grandeza vai variar tanto quanto a variação da quantidade de bolos a ser feita. E pense, quadruplicar, né? Veja lá quantas vezes é quadruplicar. E para a diarista, nós temos também a questão da proporção. Um dia, tanto. Tantos dias, tantos reais. Então, existe uma variação proporcional nas duas grandezas. Ok? Muito bem. Aí, nós estamos chegando no final da nossa aula. A gente já vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, mas principalmente aprendido. Vai lá, faz a tarefa, depois corrige. Não se esqueça que o esforço é que faz a gente aprender. Tá bom? Um beijinho. Fiquem bem e até a próxima aula. Vem aí, formação humana, ensino religioso. Oi, galerinha do 4º e do 5º ano, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Fernando e eu tô aqui para uma aula de ensino religioso e formação humana. Vamos dar uma olhadinha no tema? Então, o tema da nossa aula é a diversidade e o preconceito, a influência das mídias. Então, hoje a gente vai discutir um assunto muito importante que é o como as mídias influenciam aí na nossa aprendizagem dos preconceitos. Então, o objetivo da nossa aula é compreender a influência das mídias para a naturalização de estereótipos que geram preconceitos e discriminação. Olha aí, o professor usou 3 termos bem complicados, mas fiquem tranquilos que eu vou explicar no decorrer da aula, tá? Então, vamos prosseguir aqui. Para começar toda essa história sobre como a mídia ensina a gente sobre preconceitos, eu vou contar uma historinha para vocês que eu mesmo escrevi para tentar ilustrar como é que funciona aí o preconceito, a discriminação, o estereótipo e como que as mídias ensinam a gente a tudo isso. Então presta atenção. Em uma escola comum, estudavam várias crianças diferentes umas das outras. Pensavam diferente, agiam de forma diferente, gostavam de coisas diferentes, enfim, eram muito diversas. Mas vamos nos concentrar na história de algumas dessas crianças para entender o que está acontecendo de errado com essa galerinha. Mateus e Duda são 2 crianças muito espertas, mas também cheias de preconceito. Olha que coisa triste. Sempre que encontram o Lipe, começam a rir do menino, chamando-o de várias coisas ruins. Gordo, baleia, saco de areia. Cantam tentando ofender o menino. Mas Lipe não se importa com nada disso não. Sabe que tudo aquilo que eles falam não passa de um monte de baboseiras e de uma implicância que não tem fundamento. Bom, quando Mateus e Duda enxergam a Bia praticando esportes na aula de educação física, começam com as risadas e comentários sem graças. Vá fazer coisa de menina, grita o Mateus. Bola não é brincadeira de mulher, diz Duda. Mas Bia não se importa. Sabe que os dois estão falando asneiras e que não existe isso de coisa para menino ou coisa para menina. Por isso, ignora tudo que eles falam e os deixa tagarelando sozinhos sem se importar. Olha aí também, né?
Ela não se importa, isso é muito bom. Mas as implicâncias da Duda e do Matheus não acabam por aí, não. Tem mais uma coleguinha que seria vítima desses dois se não fosse muito bem resolvida consigo mesma. Se trata da Luísa, menina negra, que usa os lenços mais lindos e o seu cabelo afro cheio de personalidade. Quando Matheus e Duda a encontram, ficam de risadinhas, tagarelando. Vá pentear esse cabelo de bombril! Olha que coisa feia, coisa pesada, né? Mas ela também, ela é muito empoderada, ela sabe do seu valor e ela não dá bola para nada disso. Bom, mas como eu disse, Luísa é empoderada, sabe que eles estão falando um monte de baboseiras e não dá a mínima. Mas puxa, né, que tristeza. Dá até para sentir pena do Matheus e da Duda, que estão reproduzindo vários preconceitos para cima dos seus colegas. Se eles continuarem assim, logo, logo não vai ter ninguém, nenhuma criança na escola que queira ficar perto desses dois. Bom, então eu acho, e eu acho que vocês também acham, né, que eles precisam de uma aulinha sobre o preconceito. Quando Matheus e Duda enxergam Bia praticando esportes na aula de educação física, começam com as risadas e comentários sem graças. Vá fazer coisa de menina, grita o Matheus. Bola não é brincadeira de mulher, diz Duda. Mas Bia não se importa com nada disso. Ela sabe que os dois estão falando asneiras e que não existe isso de coisa para menino ou coisa para menina. Por isso, ignora tudo que eles falam e os deixa tagarelando sozinhos, sem se importar. Mas as implicâncias dos dois não acabam por aí, não. Tem mais uma coleguinha, que seria vítima desses dois se não fosse muito bem resolvida consigo mesma. Se trata da Luísa, menina negra que usa os lenços mais lindos em seu cabelo afro, cheio de personalidade. Quando Matheus e Duda a encontram, ficam de risadinhas, tagarelando. Vá pentear esse cabelo de bombril! Olha que coisa feia, né? Mas como eu disse, a Luísa não dá a mínima, porque ela é empoderada, ela tem poder, ela sabe do seu valor. E sabe que eles estão falando um monte de baboseiras e por isso não dá a mínima. Mas puxa, que tristeza, não é mesmo? Dá até para sentir pena do Matheus e da Duda, que estão reproduzindo vários preconceitos para cima de seus colegas. Se continuarem assim, logo, logo não vai ter ninguém, nenhuma criança que vai querer estar aí perto dos dois e brincar com eles e ser coleguinha na escola. Bom, eu acho, e eu também acho que vocês pensam da mesma forma, que eles estão precisando aí de uma aulinha sobre preconceito, né? Eles têm várias coisas ruins que eles estão fazendo e a gente pode ajudar eles, ensiná-los a tomar consciência sobre esse problema aí que eles estão reproduzindo. Vamos ver então? Então a gente precisa entender conceitos e eu sei que aí as aulas que vocês tiveram de formação humana e ensino religioso durante todo o ano já falaram sobre isso, mas sempre é bom relembrar. Então o que significa preconceito? Preconceito é uma opinião pré-estabelecida, isto é, uma ideia antecipada sobre algo ou alguém. Opinião formada sem fundamento, como no caso, por exemplo, da Luísa, né? Como é que eles vão falar que a menina tem um cabelo de bombril, sendo que o cabelo dela é uma característica da etnia, né? Não tem nada a ver, então é um preconceito. E uma coisa muito ruim do preconceito é que ele pode gerar a discriminação. Por que pode gerar a discriminação? Porque existem algumas pessoas que, apesar de serem preconceituosas no campo do pensamento, né, elas pensam coisas ruins, elas às vezes não fazem algo ruim. Mas algumas pessoas, elas ultrapassam só o pensamento ruim. Elas discriminam, elas são intolerantes e elas querem essas pessoas longe, querem ofender, querem machucar. Então a discriminação é a ação ou efeito de separar as pessoas devido ao preconceito, negando os direitos de outras pessoas a partir de julgamentos pessoais. Então, o que eu considero como certo ou errado, o que aquela pessoa considera como certo ou errada, ela vai agir discriminando o outro conforme aquilo que ela pensa. Isso não é nada bacana, né? Então, o preconceito gera discriminação a partir dos estereótipos, aquela palavrinha que o professor falou lá no começo que é bem complicadinha, né? Que são construídos pela sociedade. Então, o que são os estereótipos? Estereótipos são padrões. São padrões. É como se a gente colocasse aí uma lente na nossa visão e enxergasse as coisas a partir de uma única perspectiva. São padrões que se relacionam ao modo de ser e ao comportamento das pessoas. Pode estar relacionado à maneira de se vestir, de se comportar, de se relacionar, assim como tantos outros. Então vamos ver agora utilizando o exemplo das crianças, né? Então, funciona mais ou menos desse tipo aí. Olha que surgiu uma bolinha em volta do Matheus e da Duda. Eles estão trancados aí num pensamento preconceituoso, baseado nos estereótipos que eles têm, de como as pessoas deveriam ser. Então, no caso do menininho, né, que eles estavam chamando lá de gordo. Então, eles estão agindo com preconceito baseado num padrão corporal. Eles acham que as pessoas têm que ter o mesmo tipo de corpo, um corpo magro, uma representação estereótipa
estereotipada do corpo, né? Nesse caso, o preconceito que eles estão aí exercendo sobre o coleguinha da escola se chama gordofobia. Esse é um preconceito que foi dado um nome recentemente, talvez algum de vocês não tenham escutado, mas a fobia a gente sabe que é aquele medo, aquela aversão a respeito de alguma coisa. Então, no caso, eles não gostam de crianças, de pessoas que são gordinhas, né? Além disso, tem lá o caso da Luísa. Eles estão se baseando num padrão racial. O que eles pensam? Eles pensam que o estereótipo correto de ser é ser branco, no caso, né? Ter o cabelo liso, ter uma etnia que não seja ligada às etnias aí de origem africana. Então, esse problema, esse tipo de preconceito, a gente dá o nome de racismo. E aí a nossa última personagem era aquela menina que praticava os esportes, né? E é um padrão de comportamento. Então, eles acham que ela deveria praticar coisas que eles consideram que são de meninas. Mas quem diz o que ela pode fazer ou não é somente ela e os pais dela, né? E nesse caso a gente sabe que esporte não define sexualidade de ninguém. E esse preconceito a gente dá o nome de sexismo, quando a gente age em relação a uma pessoa de um determinado sexo com uma forma aí de preconceito. Bom, eu quero dizer para vocês que ninguém nasce preconceituoso, a gente se torna preconceituoso. Quando a gente nasce, a gente não possui nenhuma forma de intolerância ou preconceito, mas à medida que a gente vai crescendo, a gente entra em contato com diversas situações que podem nos servir de exemplo negativo. Se uma criança convive com pessoas racistas, por exemplo, as chances de que ela se torne racista são enormes, pois as ideias que estão no convívio social são reproduzidas em pensamentos e atitudes negativas, tornando-se preconceito. Sendo assim, podemos afirmar que da mesma forma que podemos aprender a ser preconceituosos, também é possível reaprender e se livrar desses pensamentos negativos e ruins a respeito das pessoas. Mas como será que o Mateus e a Duda aprenderam a ser preconceituosos? Então a gente aprende de várias formas, né? A aprendizagem a gente tem aí durante a vida inteira. Então eles podem ter aprendido em casa, com a família, com exemplos negativos. Eles também podem ter aprendido alguma coisa com a igreja e com as tradições religiosas, porque a gente sabe que algumas tradições mantêm algumas formas de preconceito. Eles podem ter observado em outras crianças lá dentro da escola agindo dessa forma, e elas também podem ter aprendido através das mídias. E a nossa aula hoje a gente vai se concentrar nessa aprendizagem, de como que as mídias ensinam o preconceito para a gente. Então olha a pergunta, como é que as mídias podem influenciar na construção de estereótipos, desses padrões aí? Antes de falar sobre isso, o professor precisa explicar para você o que é mídia. Mídia nada mais é do que meio de comunicação. São todos os meios de comunicação aí que existem e que ensinam as coisas para a gente, né? Como a TV, a internet, o rádio e por aí vai. Vamos ver alguns exemplos, então? Como que a mídia fala para a gente sobre racismo? Como que ela pode ensinar a gente a ser racista? Eu trouxe aqui um exemplo de uma novela que passou em 2018, faz pouco tempo, né? E ela se chama, se chama ainda porque a novela ainda existe, mas Segundo o Sol. Olha os dados aí que mostram que essa novela aí ela é um pouco preconceituosa. A história inteira da novela se passava na Bahia. A população da Bahia é majoritariamente, na maior parte, negra. E mesmo assim, foi escolhido um elenco, os personagens aí, na sua maioria, são todos brancos. Então como é que eles vão fazer uma novela que se passa na Bahia e não vão representar o povo que vive lá, colocando pessoas negras em um elenco inteiramente branco? Isso é bem complicado e isso ensina alguns estereótipos pra gente, né? Ao longo dos anos, o mundo da televisão sofreu com questões ligadas ao preconceito racial. Na década de 60, por exemplo, lá na época dos avós de vocês, ou quem sabe dos pais, na primeira novela que teria um personagem negro como protagonista, foi escolhido para viver esse papel, de pessoa negra, um homem branco. Então pensa só, a primeira novela que tinha um protagonista, um personagem principal negro, eles não escolheram um personagem negro, um ator negro. Eles preferiram colocar um ator branco que pintava o rosto com uma tinta preta, para no caso se tornar negro, como vocês estão vendo ali naquela primeira foto na tela. Então, esse problema aí, hoje ele é reconhecido. E a gente chama ele de blackface. O que é o blackface? É a atitude de uma pessoa branca se fantasiar de negra em virtude de alguma situação. Isso é muito errado, a gente não pode, Existem tantas pessoas negras que podem fazer aquela situação, por que a gente vai se pintar, uma pessoa branca? Isso é muito desrespeitoso e isso é apropriação cultural também. O blackface é ofensivo porque perpetua estereótipos negativos sobre negros. Ele surgiu nos Estados Unidos no século XIX, então já faz muito tempo, quando atores brancos usavam tinta para pintar os rostos de preto,
em espetáculos humorísticos, ridicularizando os personagens. E além de tudo, geralmente quando essas pessoas brancas elas pintam aí o corpo de preto para encenar um papel que poderia ser feito por um ator negro, né? Eles enchem de estereótipo que tornam aquilo ali até, de certo modo, uma piada, fica algo que não tem nem um pouco de graça. No caso das novelas, boa parte dos personagens negros aparecem em papéis que reforçam estereótipos. Que estereótipos são esses? Negro que gosta de samba, que mora na favela, que mora em bairros periféricos, que atua num núcleo violento, ou seja, que faz parte daquele povo lá na novela, naqueles personagens que são violentos, que ocupa cargos como porteiros, motoristas e empregados domésticos. Tudo isso vai colocando na cabecinha da gente que esse é o papel do negro dentro da sociedade. Então a novela ela reproduz esses estereótipos, ele vai ensinando essas coisas tão negativas pra gente, né? A gente sabe que isso não é nem um pouco legal e que as pessoas negras, elas têm o direito aí de fazer aquilo que elas quiserem e não ficar só nessas posições que são aí subalternas, que são no segundo plano, né? Quando comparado aos brancos. Olha essa propaganda aí que foi colocada pelo governo federal agora no ano de 2020. Né? Então, para explicar o porquê que é problemático essa propaganda, é só a gente pegar o número da população do Brasil por cor. Então, observem, 42,7% da população é branca. E o restante, todo o restante, a maioria, é negra ou parda. O que é pardo? É a mistura do branco com o negro, né? Então, como é que eles colocam numa propaganda somente crianças brancas, sendo que a maioria da população do Brasil não é branca? Então, aqui a gente está reforçando um estereótipo racial, colocando como se o Brasil fosse um país, por exemplo, europeu, onde só tem pessoas brancas, né? Um tanto quanto ridículo. Vamos prosseguir. Agora, no caso da religião. Olha Jesus Cristo. Tem problema com essa representação? É claro que não tem. O problema é que Jesus Cristo, segundo os cientistas, não era branco, não tinha os olhos azuis e também não tinha esse cabelo loiro, né? Porque Jesus Cristo não nasceu na Europa, onde as pessoas têm esse estereótipo, têm esse padrão. Né? Jesus nasceu lá em Nazaré, numa região onde as pessoas não eram brancas. Então, como é que ele era branco? A Igreja Católica utilizou do padrão aí do estereótipo das pessoas brancas para deixar a imagem de Jesus Cristo mais familiar, também aí reforçando a ideia de que o negro, né, a pessoa preta, a pessoa negra, é algo incorreto, não é algo bacana. Bom, e quanto à gordofobia? Olha aí, já dá pra gente ver que tem um tom de humor nessas imagens, né? É mais ou menos como a blackface. Ao invés dos diretores, enfim, das pessoas que produzem os filmes e as séries, escolherem personagens gordos para representar essas cenas, eles preferem pegar personagens brancos que se vestem de gordos e que ridicularizam, colocam várias coisas aí que sempre dão aquele ar de engraçado para cima desse personagem que é gordo. E isso também reforça aquilo que as crianças estão fazendo lá dentro da escola, né? Bom, vou avançar aqui então para o sexismo. Como é que a gente aprende a ser sexista, a diferenciar o homem da mulher através das propagandas? Observem aqui, ó, quando as marcas colocam lá que os produtos, por exemplo, para a máquina de lavar roupa é uma coisa ligada à mulher, quando colocam a marca de sabão em pó, coloca que é algo para a mulher, ali aquela primeira propaganda ali, casar com uma mulher que não cobra nada disso, não tem preço. O que esse homem está falando que a mulher não cobra? Para ser empregada doméstica, para ser psicóloga, para ser babá, para ser enfermeira, para ser cozinheira. Então tudo isso reforça a ideia de que as mulheres elas são responsáveis por toda essa parte da casa aí de cuidados, quando na verdade não tem nada a ver. Os homens podem fazer isso, né? A mão não cai, pode ter certeza. Eu varro a minha casa, limpo a minha casa e nunca caiu nenhuma parte do meu corpo. Além disso, ó, mais essas duas propagandas. A mãe ganhando ali uma máquina de lavar roupa e essa outra que está em inglês e o professor vai traduzir para vocês. Olha bem o que está dizendo aí sobre a propaganda de panela. O melhor amigo da mulher. Eita, que mulher será que tem uma panela como melhor amigo, gente? Que absurdo. Quando vocês forem dar presentes aí para as mães, para as tias, para as pessoas, para as mulheres que vivem com vocês, deem presentes para ela e não presentes para casa, porque elas e a casa são coisas diferentes, tá? Prosseguindo então. Bom, a Luísa lá, ela não podia, né, ser esportista. E isso tem uma razão. Aqui no Brasil, durante o período da ditadura militar, lá na época em que o Getúlio Vargas foi presidente, era proibido que as mulheres praticassem o futebol, por lei. Elas poderiam ir para a cadeia se elas praticassem esse tipo de esporte. E a gente pode ver também que um peso é dado diferente, né? A mulher jogando bola, por exemplo, do que aos homens. A Copa do Mundo masculina vira aquele evento nacional, né? Todo mundo se emociona e tudo mais. Enquanto que a feminina, pouco passa na televisão e as pessoas dão pouca importância. Isso também herança aí desse momento histórico em que se diziam às mulheres que elas não podiam nem jogar bola, praticar esporte, né?
Bom, assim como as mídias podem atuar como meio de disseminação de preconceitos e estereótipos, elas também podem denunciar atitudes discriminatórias. Hoje, como a internet aí todas as pessoas se comunicam, se um canal de TV ou uma propaganda ela se demonstra ser preconceituosa, as pessoas correm para a internet e já denunciam. Isso tem ajudado aí os meios de comunicação a se policiar e não aí criar essas coisas preconceituosas, né? E a gente precisa ficar atento e valorizar os meios de comunicação que respeitam a diversidade cultural aí, e que propõem aí um discurso mais inclusivo, certo? Puxa, quanta coisa, né? O professor até cansou aqui, quase perdeu a voz. Vamos ver a tarefa de casa? Então, a tarefa de casa ela é muito simples. Vocês receberam aí um mapa do Brasil e vocês viram que não existe um padrão aí que a gente pode encaixar todo mundo, né? Quem que é a cara do Brasil? Quem que pode ser dito aí como a nossa população, a nossa gente? Procurem nas revistas, nos jornais e colhem aí figuras. Aqui o professor trouxe uma que se sobrepõe, mas é mais ou menos isso. Nosso país é constituído por mulheres, por homens, por negros, por brancos, por indígenas, enfim. Completem esse mapa aí de um modo a que deixe ele muito diverso e muito rico e que mostre que vocês sabem que o nosso país ele não tem um padrão branco, a gente não mora na Europa, então aqui vive a diversidade, certo? Bom, crianças, eu espero que vocês tenham gostado da aula, né, e de todo o conteúdo. Eu vou terminar aqui com essa tirinha para vocês, onde ela diz o seguinte, ó: por um mundo onde sejamos socialmente iguais, humanamente diferentes e totalmente livres. E eu convidei aqui a professora Kelly e a professora Milene para cantar uma música que vai encerrar muito bem esse assunto, certo? Então presta atenção na letra da música, um abraço, façam atividade, se cuidem, um beijão. Tchau, tchau. Ó minha gente, perceber que é mais feliz quem compreende que a amizade não vê cor nem continente e o normal está nas coisas diferentes. Amigo tem de toda cor, de toda raça, toda crença, toda graça, amigo é de qualquer lugar. Tem gente alta, baixa, gorda, magra, mas o que me agrada é que um amigo a gente acolhe sem pensar. Pode ser igualzinho a gente ou muito diferente. Todos têm o que aprender e o que ensinar. Seja careca ou cabeludo, ou mesmo de outro mundo, todo mundo tem direito de viver e sonhar. Você não é igual a mim, eu não sou igual a você. Mas nada disso importa, pois a gente se gosta e é sempre assim que deve ser. Você não é igual a mim, eu não sou igual a você. Mas nada disso importa, pois a gente se gosta e é sempre assim que deve ser. Ó minha gente, perceber que é mais feliz quem compreende que a amizade não vê cor nem continente e o normal está nas coisas diferentes. Amigo tem de toda cor, de toda raça, toda crença, toda graça, amigo é de qualquer lugar. Tem gente alta, baixa, gorda, magra, mas o que me agrada é que um amigo a gente acolhe sem pensar. Pode ser igualzinho a gente ou muito diferente. Todos têm o que aprender e o que ensinar. Seja careca ou cabeludo, ou mesmo de outro mundo, todo mundo tem direito de viver e sonhar. Você não é igual a mim, eu não sou igual a você. Mas nada disso importa, pois a gente se gosta e é sempre assim que deve ser. Você não é igual a mim, eu não sou igual a você. Mas nada disso importa, pois a gente se gosta e é sempre assim que deve ser.
Você não é igual a mim, eu não sou igual a você. Mas nada disso importa, pois a gente se gosta e é sempre assim que deve ser. Você não é igual a mim, eu não sou igual a você. Mas nada disso importa, pois a gente se gosta e é sempre assim que deve ser. Beleza, pessoal? Chegamos ao final de mais um dia de aulas e muito conhecimento. Nosso ano letivo continua até o fim. Estamos vencendo juntos essa pandemia. Esse coronavírus não pode nos impedir de estudar. Por isso, continue se dedicando nas suas atividades. Agora, um recado para as famílias. Neste mês de novembro, os CMEIs e as escolas municipais estão recebendo os cadastros de novos alunos. Verifique sobre possíveis transferências para outras unidades e procure a alternativa mais próxima da sua casa. Para quem já está matriculado e vai permanecer na mesma escola ou CMEI, basta responder o contato da equipe gestora de onde o aluno estuda e seguir as orientações. Para ver de novo este programa, acesse o Face da TV Educativa. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau! Oi, gente, eu fiz minha maquete da minha avó até a escola. Aqui é o conjunto Acácia, aqui tem o parquinho, aqui sou eu indo para a escola, aqui tem a fazendinha, daí aqui tem mais um conjunto de apartamentos, aqui é o Montebello, o portãozinho do Montebello. Daí aqui tem uma casinha. Aqui é o CMEI Petrônio Fernal. Aqui é a escola e o ônibus deixando as crianças. Aqui é o Nantano ônibus. E aqui é o parquinho da escola. E essa foi minha maquete. Tchau, tchau!